Começamos. Olá, galera. Boa noite. Eu sou o Fábio, sou militante da MLB daqui de Minas Gerais. E eu vou mediar a live aqui hoje. Essa live ela faz parte da programação do Cidades em Disputa, que é um ciclo de debates assim que a MLB está fazendo. E que além de um curso que está rolando assim, mais fechado, teve inscrições, tem essas lives que são abertas ao público e que a gente vai tentar nelas discutir vários aspectos da luta pela moradia e da luta pela reforma urbana. Na live de hoje a gente tem a Priscila Voit, que é militante do MLB lá do Rio Grande do Sul, e o Chico Comaru, que é professor lá da UFABC. Começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho melhor assim do que eu. Se quiser começar, Priscila. Só apresentação por enquanto, né? Só me apresentar. Isso, é só se apresentar rapidamente, Tá. enquanto a galera vai chegando. Tá certo. Eu sou Priscila, sou nutricionista de formação, fiz residência em saúde coletiva pela Escola de Saúde Pública no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e atuei por 2 anos pelo programa de residência em uma unidade de saúde aqui na periferia de Porto Alegre, Morro da Cruz, por 2 anos. Então, de 2013, 2014 e um pouco do início de 2015. Que inclusive foi a partir daí desse trabalho em saúde que eu conheci o MLB, né, e decidi me engajar assim na luta, porque a luta pela saúde, a luta pela moradia tem tudo a ver, né? E sou presidenta estadual da Unidade Popular pelo Socialismo no Rio Grande do Sul. Massa. Chico, se quiser se apresentar também. Muito obrigado, boa noite. Então, meu nome é Francisco Comaru, o pessoal me chama de Chico, né, ou de Comaru. É um prazer estar aqui com vocês, eu quero agradecer imensamente o MLB pelo convite, né, eu tenho o maior carinho pelo MLB, não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto, né, com o MLB. E a minha trajetória, eu comecei, né, vamos dizer assim, no campo mais popular mesmo, depois que eu me formei, né, depois que eu me formei em engenharia civil, eu fui trabalhar em assessorias técnicas por habitação, né, na década de 90, e aí eu trabalhei assessorando os movimentos de moradia em São Paulo, os movimentos do centro, dos cortiços. Depois eu fui trabalhar no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né? E aí eu já tinha entrado no mestrado, fiz um estudo sobre a questão da assessoria técnica, né? De um projeto de assessoria técnica. E depois do mestrado eu fui fazer doutorado em saúde pública. Então, eu também achei que, né, como a Priscila falou agora, né, moradia e saúde tem tudo a ver. E aí eu entrei fundo nessa história da saúde pública e foi muito importante para a minha formação. Depois eu comecei a dar aula também, e aí não parei mais de dar aula, e também não parei mais de trabalhar com os movimentos de moradia, os movimentos sociais, de uma forma geral, né? Então, assim, hoje eu estou lá na UFABC, estou coordenando um laboratório, que é um pesquisa chamado LabJuta, Laboratório de Justiça Territorial, e participo em diversos projetos, né? Participo do Observatório de Remoções, participo do BR Cidades, que é uma rede nacional super importante também, né? Enfim, temos procurado realizar parcerias aí com os movimentos, principalmente do Brasil, mas temos também um diálogo com pessoas de fora, né? Sempre aprendendo, né? Tem muito que a gente aprender e muito para ser feito, né? Sim, isso aí. Sim. Bom, gente, então, assim, para quem está chegando agora, nossos convidados estavam se apresentando. Boa noite a todos. Só uma coisa que eu esqueci de explicar no começo. Aqui no canto da tela, embaixo, tem um QR Code, que é para ajudar na rede solidária do MLB. O que acontece? Durante esse período da pandemia, do coronavírus, muitas pessoas estão sem conseguir trabalhar, seja porque são trabalhadores informais que estão tendo que ficar em casa para garantir a saúde deles, dos seus familiares, das pessoas próximas, né? Quanto pessoas que foram demitidas, e a situação na periferia está bem complicada. Então, a MLB está se organizando no Brasil inteiro numa rede solidária para arrecadar grana, que é para contribuir com essas famílias com cestas básicas, produtos de higiene.
E aí, se alguém que estiver aqui assistindo quiser ajudar, é só ir nesse QR Code aí que dá para ajudar. Eu acho que isso é um pouco, na verdade, do que Priscila vai falar também, né? Então, Priscila, eu gostaria de pedir para você conversar um pouco com a gente agora, falar talvez sobre essa atuação do MLB, assim, e agora da pandemia, e a partir disso talvez tocar um pouco dessa ideia de como é que a luta do MLB, que é a luta pela moradia e pela reforma urbana, tem tudo a ver com a saúde, né? E como é que a saúde, nesse caso, tem muito mais do que só atendimento médico, né? Envolve vários tipos de direitos que envolvem nossa luta por uma cidade mais justa, né? Que a reforma urbana, ela é isso, é uma luta por uma cidade que tenha acesso iguais a todos os direitos. Então, se você puder falar um pouquinho, Pri? Primeiro, agradecer também o convite. Segunda-feira teve a primeira aula do curso, né? Foi muito boa. Então, acho que tem um esforço bem grande, né, da coordenação nacional da MLB para a gente poder, né, fazer esse debate, né, esse processo de formação que é tão importante, né, para o nosso movimento, né? O Heron deu uma baita aula e acho que hoje a gente conseguir também fazer esse link com enfim, né, com a realidade direto, assim, com a questão da saúde. Eu acho que essa é a ideia, né, do curso, das lives. E aí, segunda-feira, acho que é a Isabela, né, que vai dar a segunda aula, e tá muito bacana. Então, convidar também todo mundo que está assistindo aí para participar do curso. Então, falar um pouco da rede de solidariedade do MLB, né? O MLB é um movimento, né, como o Fábio falou, né, que luta pela reforma urbana, pelo direito à cidade, pelo socialismo, e a gente sempre desenvolveu, né, o MLB tem essa luta, né, pelo direito à cidade como mote, né, principalmente as ocupações urbanas, né, para garantir esse direito, para fazer essas lutas, né, para fazer o enfrentamento, inclusive, à propriedade privada, né, que é a origem, né, desse conflito, né, do direito, no conflito da habitação, né, e do conflito dentro da cidade. E a partir desse nosso trabalho, né, já com os núcleos nos bairros, né, na periferia, a gente percebeu a importância, né, de organizar as ações de solidariedade, porque os governos viram as costas, né, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, historicamente, e nesse momento de pandemia, né, as pessoas que são realmente solidárias são os trabalhadores entre si, né. Então, a gente decidiu, né, acho que construir essa rede de solidariedade no país inteiro. Aqui também em Porto Alegre a gente desenvolve também, junto com as companheiras do Movimento de Mulheres Olga Benário, uma campanha de solidariedade da rede de diaristas, né, que inclusive as principais linhas de frente também no movimento, né, na MLB, são mulheres, né, são mulheres de trabalho informal, são mulheres diaristas. Então a gente conseguiu fazer, né, um trabalho junto do MLB com o Movimento de Mulheres Olga Benário, a gente tem tido, né, um trabalho bem grande, assim, né, e acho que esse trabalho de solidariedade, além, né, do arrecadamento de produtos de higiene, de produtos, né, de alimentos, a gente tem conseguido também, né, entregar nosso material, nosso jornal, nosso panfleto, fazer um diálogo, né, com a população, porque o mais importante, assim, para enfrentamento desse momento é ampliar a organização popular, né. Então, acho que a gente tem conseguido fazer muito bem, assim, esse trabalho, né, de solidariedade, mas de um trabalho de organização, um trabalho político, né, da gente saber que essa, com a luta que a gente conquista, acho que em vários lugares devem estar tendo a mesma experiência que aqui. A gente, em diversas conversas, entregas, assim, tem visto muitas, como falei, principalmente que são mulheres, né, que a gente tem entregado, em situação precária de moradia, né, trabalho informal, pagando aluguel e sem condições de pagar aluguel, aumento da violência doméstica também nesse momento da pandemia. Então, a gente tem visto essa realidade e, como eu falei, né, acho que a importância desse diálogo, né, além da solidariedade, e do enfrentamento ao fascismo também, né, que a gente está vivendo, e conseguir traduzir o que é o fascismo, né, que é isso, né, dar dinheiro para os banqueiros, né. O governo Bolsonaro, no início da pandemia, destinou 1,2 trilhões de reais para os bancos, né, supostamente dizendo que era para salvar as pequenas empresas, e o dinheiro está retido nos bancos, e com esse recurso seria possível
um auxílio emergencial para os trabalhadores de R$ 1.200 por 10 meses para 100 milhões de brasileiros, que já é muito mais do que, né, o benefício hoje alcança, né? Fora isso, o Bolsonaro queria também transferir o recurso do Bolsa Família, né, do Nordeste, para colocar, né, nas propagandas, né, na parte de comunicação, né, que a gente já sabe que são vinculadas às fake news. Então, uma outra forma, né, de desviar o dinheiro. Então, falar o que é o fascismo, né? O que significa o governo Bolsonaro, e porque derrubar o Bolsonaro é defender os trabalhadores, as trabalhadoras, defender a saúde, né? E não só o governo Bolsonaro, né? Derrubar... a gente vive numa falência do sistema capitalista, né? Que está em crise e que se demonstra, né, que não vai resolver o problema do nosso povo, né? Enquanto o lucro estiver acima, né, da vida. Então, acho que o MLB tem construído um trabalho bem importante, assim, nesse sentido, no país inteiro, fortalecendo a luta popular, né, organizando também algumas manifestações, né, nos bairros populares de defesa da saúde, né, junto com os trabalhadores da saúde, trabalhadores que não estão podendo, né, parar de trabalhar. Acho que não sei como está em outros lugares, mas aqui em Porto Alegre está tudo aberto, está todo mundo trabalhando, transporte público lotado, então as coisas não mudaram, né? E então a gente está fazendo esse diálogo também, né, com a MLB e com a UP também, né, junto com a MLB, né, esse diálogo com a classe trabalhadora e essas mobilizações, né, em defesa da água, né, para garantia da água nos bairros populares, né, que muitos bairros não têm acesso, né, não têm acesso à água, não têm acesso a saneamento. Então, são lutas importantes que a gente também tem tocado. E aí, falando um pouco mais da saúde, eu acho que é importante a gente lembrar sobre como foi construído o nosso Sistema Único de Saúde, né? O SUS, ele nasce debaixo da ditadura militar numa luta pela democracia e saúde. Né? Em 86, teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em que foram debatidos e aprovados os princípios do SUS e conceitos do que se tinha de saúde, né? E aí eu até vou ler aqui que nessa 8ª conferência se coloca que a saúde ela é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse à terra e acesso a serviços de saúde. Então, inclusive, o acesso ao serviço de saúde ainda vem ali, né, por último, não menos importante, mas a gente às vezes pensa a saúde só como acesso à unidade de saúde, acesso ao hospital, né? Também tem muito ainda o modelo, né, hospitalocêntrico, centrado no hospital, centrado na doença. Então, esse conceito de saúde, ele vem ampliar e ainda aponta que ela é o resultado, a saúde é o resultado das formas de produção, das formas de organização social da produção. E que podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Ela não é um conceito abstrato, mas determinado em algum momento histórico. E ela vai ser conquistada pela organização e pela luta da população. Então, caracteriza bem, né, a saúde, né? Eu acho que quando a gente fala, né, da questão que tem a ver com a organização social da produção, significa eu dizer, né, a propriedade privada, ela existe, né, a propriedade ela é para uma minoria, né, para 1%, né, rico. Então, enquanto a propriedade privada limita o acesso à terra. Se eu falo que saúde tem a ver com acesso e posse à terra, para eu plantar, para eu comer, para eu morar, né? Então, o modo de produção, né, tem, né, a produção de capitais, ele influencia nisso, né? Se eu falo que, né, que esse modo de produção, e a gente fala produção de alimentos, eu sou nutricionista, né? Então, eu sempre falo disso. A gente tem condição de produzir alimentos para o nosso povo não passar mais fome. Mas por que o nosso povo passa fome, né? Porque a propriedade da terra está na mão de quem quer produzir para exportar, para lucrar, e não, né, uma produção para o bem-estar, né, para o nosso povo. Então, acho que esse conceito de saúde traz um pouco, né, disso e desse vínculo, né, com a necessidade, né, da reforma urbana, da reforma agrária, né, da construção de uma outra cidade, que não seja dividida, né, a cidade dos ricos, cidade dos pobres. Então, acho que retomar o SUS, né, mas infelizmente no processo de construção do SUS, a saúde privada, ela entrou como suplementar, né, para atender aonde o SUS ainda não teria abrangência. E isso abriu brecha para uma privatização e para a destruição do SUS, né. Então,
a privatização ela já vem vindo desde que o SUS foi criado, e a gente vê hoje, além da privatização direta, a própria terceirização, né? Que faz com que, né, tanto prejudique os trabalhadores, né? Enfim, né, as relações de trabalho, o vínculo de trabalho, quanto a qualidade do atendimento, né? Quando a saúde ela é destinada, né, para gerar lucro, significa que não importa a qualidade do atendimento da população, né? Quanto maior atendimento eu fizer, quanto mais procedimentos eu fizer, isso é o que vai garantir, então, a qualidade da saúde, não a qualidade do atendimento. Então, acho que esse é um debate importante, e a própria questão, né, do avanço da terceirização, né, da privatização, e a emenda constitucional, a EC 95, né, que aprovou um congelamento, né, das áreas, né, de saúde, educação, assistência, por 20 anos. E que isso tem impacto direto, né, hoje, né, já do desmonte do SUS histórico. Eu estava levantando um dado também do quanto que é investido em saúde hoje por brasileiro, né, por habitante. Tem um dado que informa que é R$1,50 é investido em saúde por habitante. Então, imagina, né, R$1,50 por habitante é o investimento em saúde. Aí vamos pensar o quanto que vai para a dívida pública, né? Se a gente pensar que por dia, em 2019, foi destinado 2 bilhões para a dívida pública, né? A gente pensa no investimento em saúde, né? 4% do PIB é destinado para a saúde, enquanto quase 40%, né, ou mais, é destinado para pagamento da dívida pública. Então, acho que são contradições gritantes, né? E no meio da pandemia isso piora ainda mais, né? Porque a gente sabe que as pessoas que têm piores condições de moradia, né? Não têm acesso à água, não têm acesso ao saneamento, não têm acesso aos alimentos de forma, né, de qualidade, em quantidade, tem mais dificuldade de se recuperar, né? E além disso, os leitos, né, a gente sabe quem é que vai sofrer com a falta de leito nos hospitais, né? E não é quem tem dinheiro, não é, né, a classe trabalhadora, o povo pobre do nosso país, né, que não vai ter esse acesso. Mas imagine se a gente não tivesse o SUS, né, com todo o desmonte que a gente já vê que ele tem, né? O Brasil ele é o segundo apenas atrás dos Estados Unidos, né, no número de casos. E os Estados Unidos têm um sistema de saúde privado, né? Enfim, até muitas pessoas não querendo ser atendidas porque sabem que depois vão ter que pagar uma conta absurda, né? E falando um pouco dessa privatização, né, da terceirização, tem um exemplo aqui de Porto Alegre. Aqui a cidade de Porto Alegre, o Marquesan, prefeito, ele ampliou o número de testes, mas ele fez uma parceria com uma empresa, né, que vai lucrar muito em cima disso, que os seus próprios laboratórios. Então, tem uma falsa, né, doaram tanto para a saúde. Se eu não me lembro se é a empresa Zafra, se é a Gerdau, enfim, mas doou, né, fez essa doação para que sejam feitos os testes, mas ela está investindo em si mesma, porque o SUS vai ter que pagar por esse teste, né, aos laboratórios privados. Então, é uma jogada, assim, que eles vão fazendo, né, que dizem, bom, não estou tendo que pagar pelo atendimento, mas o SUS está sendo onerado e quem está lucrando, né, são as grandes empresas, é o grande monopólio, né, que segue lucrando em cima da vida do nosso povo, né. Enfim, eu não sei, né, quanto tempo eu tenho aí, o Fábio não colocou aí o limite de tempo, eu fui falando, mas eu acho que é um pouco por aí, assim, e aí acho que depois a gente pode também falar um pouco mais. Sim, sim. Só para falar para todo mundo que está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, perguntar para os convidados algum tema que quer que explore mais e tal, fique à vontade, mas que no fim a gente vai tentar responder alguma dessas perguntas. Bom, aí, Chico, acho que você podia agora talvez entrar um pouco, assim, né? Acho que, como você falou, assim, na sua trajetória tem muito dessa questão, né, de como é que política de habitação é política de saúde, né, uma coisa não tem totalmente a ver com a outra, assim, então talvez trazer um pouco dessa relação, assim, fique à vontade aí. Chico, acho que você desligou. Ok. Pronto. Tá dando para ouvir? Sim, beleza. tá. Então, legal, gente.
Então, com certeza, né, assim, acho que pegando aí o gancho, né, da Priscila, né, que me antecedeu, a gente tem aí, né, razões para se fortalecer e se organizar, né, no campo que a gente está, que é um campo popular, né, que é um campo dos interesses populares, dos interesses da classe trabalhadora, né, dos interesses da democracia, né, no campo periférico, anticapitalista, anticolonialista, né, antirracista, que a gente participa, a gente vem acompanhando, né, nesse período, desde que a pandemia chegou no Brasil e nos últimos meses, né, a gente vê uma quantidade muito grande de notícias, né, e essas notícias têm trazido, né, a maioria são notícias ruins, né, não são notícias boas, tanto que até os psicólogos e o pessoal que trabalha com saúde mental, né, tem falado, olha, leiam as notícias, mas leia com moderação, né, e afaste os objetos cortantes de perto de você, quando você estiver lendo algumas notícias, né, para a gente poder manter uma sanidade, né. Então tem uma quantidade muito grande de análise, eu acho que é importante, a gente tem que se informar, mas ao mesmo tempo, né, a gente estava até conversando hoje à tarde, um pouquinho com o Fábio, né, brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, né, que a gente também precisa discutir, além do diagnóstico, que a gente tem acompanhado muitos diagnósticos detalhados e vários estudos que mostram o que está acontecendo, né, do quadro terrível do ponto de vista sanitário, da saúde pública, do ponto de vista social, do ponto de vista político e econômico, do que está acontecendo no Brasil nesse momento, né, é muito importante a gente também discutir, né, qual é a agenda, né, que pontos, que projeto de sociedade, né, que a gente vai poder propor, né, quando esse período passar, né, porque nada é para sempre, né, tudo passa, tudo vai, né, isso também que está aqui também vai passar, né, e, né, assim, o sol vai brilhar de novo, o sol da democracia um dia vai brilhar no Brasil de novo, e a gente tem que ter uma proposta, né, eu acho que os campos popular, democrático, né, os campos progressistas, né, o pessoal que está na periferia, os trabalhadores, precisam, né, participar ativamente da construção de uma agenda, né, então, desde que o primeiro vírus chegou no Brasil, né, e a primeira pessoa contaminada, né, tem as notícias, fala-se em fevereiro, mas do carnaval, tem aquela história daquele homem que veio de Milão, né, na Itália, chegou aqui. Até hoje, né, nós estamos atualmente com quase 1 milhão de casos, né, de coronavírus, com mais de 930 mil e com mais de 45 mil casos de óbitos, formalmente registrados, mas a gente sabe que a notificação é muito baixa, ou seja, o número real é muito mais alto do que esse. E esse número, ele diz respeito a um período atrás. Na verdade, hoje já é mais, porque a informação que chega para a gente é uma informação um pouco atrasada no tempo, né? Então, a gente sabe, né, que hoje a gente já sabe, né, que o número de mortes é altíssimo e que os que estão sendo mais atingidos são as pessoas pobres, são os negros e as negras, né, os moradores dos bairros periféricos, os idosos, as pessoas que têm várias doenças, que o pessoal da saúde chama de comorbidades, né, doenças de diversos tipos, principalmente doenças respiratórias, né, os trabalhadores ambulantes, as empregadas domésticas, os motoristas e cobradores, os trabalhadores de aplicativos, né, e aí a gente pega não só os idosos, mas os jovens, apesar de que o jovem é visto como não estando num grupo de risco, mas como ele é chamado para ter que ajudar a família, né, levar a cesta básica, trazer, ir atrás da renda, né, andar, né, na bicicleta ou como motoboy, etc., o jovem acaba se expondo muito e ele acaba também se tornando um grupo muito vulnerável, né? E os profissionais da saúde,
né, que estão muito expostos também, né, que estão como grupos aí extremamente vulneráveis, né, não só os médicos, né, mas principalmente os escalões inferiores, né, os enfermeiras, enfermeiros, as auxiliares de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, né, nutricionistas, né, e tantos outros profissionais da saúde, né. Então, a gente vê, né, os governantes, os governadores, abrindo aquilo que nunca foi fechado, na verdade, né, aquilo que não chegou a ser, né, um lockdown, né, não chegou a ser um fechamento das pessoas, e fala assim, na abertura, como se fosse uma coisa boa, né, para todo mundo, e ela não é boa para todo mundo. A gente sabe que, né, os balconistas, as pessoas que vão andar nos trens, nos metrôs, que não têm automóvel, carro, né, e transporte privado, vão estar muito mais expostos, né. Então, a gente está numa situação extremamente vulnerável, extremamente difícil. Esse diagnóstico tem sido dado, né, assim, que o povo nas favelas, nas ocupações, né, existem estudos científicos mostrando a incidência mais alta na periferia e mais alta, né, em relação à renda também, né, a população de baixa renda. E a nossa força, a Priscila lembrou super bem, né, a nossa maior força nesse momento é o SUS, né, com tudo que o SUS vem sofrendo um desmonte enorme, né, já perdeu, aí fala assim, cerca de 20 bilhões de recursos do seu orçamento que foi cortado, né, recentemente, mas ele provavelmente é a política pública mais consistente que já foi implantada há anos, né. E olha só o que o SUS tem, né, de princípios, né. Desculpa, Fábio, você queria falar? Não, pode continuar, pode continuar. Os princípios do SUS, né, que eu acho que é super importante a gente falar, né, a gratuidade, né, ninguém pode cobrar nada de ninguém uma vez que você entrou pela porta do SUS, né, a universalidade, você tem que ter atendimento, né, eles têm que atender todo mundo, né, criança, jovem, negro, migrante, mulher, pessoa com deficiência, todas as classes sociais, idades, sem nenhuma discriminação, integralidade no atendimento, todos os tipos, atendimento simples, complexo, né, atenção primária, reabilitação, né, cirurgias, a equidade, que é um princípio super importante. Se você tem uma deficiência e não pode numa unidade do SUS, o SUS é obrigado a ter que ir na tua casa, né, porque você tem direito a um atendimento, e a equidade é um princípio que é diferente da igualdade, né, é uma igualdade, mas que leva em conta o princípio da justiça social, né, as desigualdades historicamente produzidas e socialmente produzidas, né, então a equidade é um princípio, e a participação social, que é a democracia, né. Então o SUS, né, ele é fruto da Constituição de 88, que é fruto da reconstrução da democracia no Brasil, não é à toa, né, que o que a gente tem hoje, que é a nossa maior força, né, nós estaríamos sofrendo muito mais no Brasil, estamos sofrendo muito, mas seria muito pior se nós não tivéssemos o SUS. E a nossa maior força é um sistema, né, que é um legado desse período da reconstrução da democracia, né, a democracia que foi interrompida, né, no período militar, lá na década de 60, né. Então, isso é uma coisa super importante da gente lembrar e que a gente tem que defender com unhas e dentes. É um sistema de saúde dos mais importantes que tem. Ainda é um dos mais importantes do mundo, né? Quando o coronavírus, a pandemia chegou no Brasil, falava-se, né, é fundamental, o pessoal da OMS, né, as recomendações da OMS, é fundamental lavar as mãos e é fundamental ficar em casa, né? E aí tinha gente que falava, olha, mas eu não tenho água em casa. E tinha gente que falava, olha, eu não tenho casa, né, eu estou na rua, como é que eu vou lavar a mão? Nem como é que eu vou ficar em casa? Então, para atender a recomendação da OMS, em primeiro lugar, você tem que ter água. Em segundo lugar, você tem que ter uma casa, né? Então, a gente vai descobrir, né, a mídia brasileira, né, a Rede Globo e outros meios de comunicação começam a ficar falando da periferia, parece que estavam redescobrindo a periferia no Brasil, né? Isso é muito estranho e muito curioso, né? Mas não deixa de ser importante que falem, né?
mesmo num momento trágico desse, né? Então, a gente percebe, né, e hoje a gente vê, né, por exemplo, até a diretora-chefe do Fundo Monetário Internacional, do FMI, dizer que a coisa mais importante é o estado de bem-estar social, né, são as políticas de bem-estar social que foram desmontadas. Professor de Harvard falando isso, professores do mainstream internacional, que defenderam o neoliberalismo com unhas e dentes, que defenderam os programas, né, esses programas que foram super duros na América Latina, na África, na Ásia, né, estão defendendo agora isso. Só que a gente está sob um governo que, né, absolutamente não tem interesse, não tem preparo e não tem interesse, né, para qualquer outro tipo de política que não seja a política ultra neoliberal e a necropolítica, né, a política da destruição, a política da morte, que é o que a gente tem visto, né. Agora, sim, o que eu sinto que é muito importante, né, é a gente trabalhar com as experiências que nós já tivemos. No Brasil, a gente tem, desde os anos 80, um conjunto de experiências de gestão municipal, de prefeituras, né, populares e democráticas, né, que foram programas muito importantes. Então, programa de mutirão com autogestão, né, programas de agricultura urbana, agricultura familiar, agricultura urbana, nas áreas urbanas, para justamente aproximar o consumo do alimento com a produção do alimento, né? Programa de investimento na periferia, as periferias, né, sendo o centro, né, do investimento nas cidades, né? A valorização da vida, investir nas cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável, que é um tipo de política inteligente, porque você, com um tipo de ação, você ataca 2 ou 3 problemas ao mesmo tempo, né? Com uma cooperativa de catador, você enfrenta um problema ambiental e enfrenta o problema da inclusão social e do emprego. Habitação na área central, a gente conversava aqui sobre a questão das ocupações de prédio no centro, né? Quando você produz uma unidade de habitação em área central de uma metrópole, você está contribuindo para resolver vários problemas com uma ação só, né? O problema do transporte público, o problema da poluição atmosférica, o problema dos acidentes de transporte do trabalhador que fica muitas horas dentro do meio de transporte da periferia até o centro, né? Então, você resolve uma série de problemas. E o problema do esvaziamento das áreas centrais, né? Você investir nas mulheres negras, né? Na população negra e na população feminina. É necessário redistribuir o poder, né? O poder está muito mal distribuído. Então, as mulheres e os pretos e as pretas têm que ter muito mais poder, né? Então, investir nas cotas e nas políticas afirmativas, né? Para a reparação dos erros históricos que a gente tem do nosso país, né? E a gente tem que investir na defesa da vida de uma forma incondicional, né? Uma forma intransigente e incondicional, né? A maior violência, né, é uma pessoa morar na rua, essa é a maior violência, né? Não tem violência maior. Então, ocupar um prédio, fazer um ato público, isso não tem violência nenhuma nisso, né? A violência é uma pessoa não ter casa, esse é o crime, é o maior crime, né? Se um patrimônio público é quebrado numa manifestação, isso não tem crime nisso, isso é cidadania, as pessoas estão tentando construir o país e estão fazendo uma manifestação porque querem cidadania. O crime é a pessoa ter fome, né? Então, eu acho que a gente tem que investir em tudo isso, né? Investir na solidariedade. A solidariedade é o nosso valor, né? As sociedades mais organizadas, né, tem dados aí que dão conta que tem países nórdicos, a Suécia, a Noruega, né, que, na média, um trabalhador ele é associado a 6 a 8 associações, né, o cara tem relação com sindicato, com cooperativa, participa do grupo do bairro, da associação não sei o quê, do condomínio do prédio, da escola do filho, não sei, né. É uma quantidade enorme, um associativismo e o cooperativismo muito forte. Isso em país capitalista, a gente não está falando de país socialista, né? Mas a relação de solidariedade, o fortalecimento da organização é muito importante. E a democracia também, né? Várias referências mostram que democracia
promove saúde, né? Se você quer que as pessoas tenham mais saúde, dê mais democracia para o povo, isso é super importante. E quem é que é o ator, né, que mais, né, exercita a solidariedade, né, e a democracia, né, e puxa são os movimentos sociais, né? Eu acho que os movimentos, não só os movimentos, tem outros atores importantes, também outras instituições, né, e organizações que eventualmente não se enquadram, mas os movimentos têm um papel super importante, né? Então eu acho que a gente, né, trabalhar com essa dimensão da solidariedade, né, da esperança, né, e da educação popular, colado no território e articulando saúde com moradia, né, territórios saudáveis, moradia, saúde, saneamento e educação. Eu acho que e fora, né, fora do estado de bem-estar social, né, a gente colocar a questão da civilização, a gente defender uma sociedade civilizada que tenha regras, né, e que as regras têm que ser cumpridas por todos, e regras de civilização, não regra de barbárie, né? Eu acho que é essencial, assim. Fora disso, a gente não tem salvação. Eu acho que a humanidade está descobrindo, a juventude já sacou também, né? E a gente tem uma nova geração aí que vai construir muita coisa boa, eu tenho certeza. Desculpa que talvez eu passei um pouquinho do tempo, mas eu queria trazer esses elementos aí para a gente refletir junto. Chico, foi muito boa a sua fala. Eu acho que você traz, assim, pontos essenciais, né? Que é, por um lado, de que acho que a Covid-19, a pandemia, assim, ela acaba trazendo, assim, uma necessidade de que essa política neoliberal, essa política ultraliberal, ela não dá conta das necessidades do povo, né? E aí mostra que tem várias políticas, e você fala de várias políticas possíveis que já foram aplicadas, que são políticas muitas vezes muito simples, que até governos que nem de esquerda se diriam conseguiriam aplicar, assim. Você fala também de políticas que são mais complexos e tal, assim, e você fala, na verdade, de como é que é simples resolver várias coisas desse sentido, né? E, por outro lado, você coloca também essa importância, né, da movimentação popular, da luta popular e, tipo, de uma sociedade que seja feita dessas organizações, né, da organização popular para se transformar. Aí, gente, tem algumas perguntinhas aqui já. Eu acho que eu posso ler elas aqui, se vocês quiserem responder. O que vocês acham, assim? E aí a resposta também pode ensejar novos debates, né? Só um segundo. Tem uma pergunta aqui que é um pouco mais técnica, talvez, Pri, você saiba responder, assim, vou colocar para ver, na verdade. Essa aqui, a EC 95 está em vigor, o orçamento de guerra não anulou o efeito da EC durante este ano, mesmo com orçamento maior, Bolsonaro aplicou apenas 26% da verba aprovada. E tem uma outra também aqui, do André, quer ver? Que também é sobre a EC 95. A suspensão e auditoria da dívida pública, assim como a revogação da emenda de teto de gastos, geraria uma receita importante para fortalecer um SUS 100% público e diminuir o déficit habitacional. Então, acho que talvez você puder falar um pouco sobre isso, sobre como é que está essa questão do orçamento atualmente, se você tem alguma informação sobre isso, e sobre como é que a gente pode... como é que realmente existe um orçamento, né, que é possível de ser aplicado, e como é que a gente consegue transformar essa lógica que o neoliberalismo colocou, de que o Estado não tem dinheiro, de que é impossível fazer tudo, porque tem um Estado que está perpetuamente quebrado e que nunca vai ser consertado. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, e sobre como é que isso chega nesse momento da pandemia e da questão da saúde. Olha, até onde eu tenho de informação, e me corrijam, né, se eu estiver errada, mas a EC 95 segue em vigor, né? O fim do congelamento do orçamento por 20 anos, né? Inclusive, essa é uma pauta, né? É um dos pontos nossa revogação da EC 95. E acho que isso ajudaria não só na política de saúde, mas na política de assistência social, né? Que também é impactada pela EC 95. E com certeza, e assim, lembrando que a EC 95 ela foi proposta justamente para manter o pagamento dos juros da dívida pública, né? Esse foi o objetivo da EC 95. E aí o outro, o companheiro André... Ele falou que são PECs diferentes, essa do orçamento de guerra, que não influencia, que realmente está em vigor a EC 95. Desculpa, Bri, pode continuar. Tá.
o companheiro André tinha colocado, né, como poderia dar uma mudança significativa, né, revogação, né, da EC 95, a suspensão do pagamento da dívida pública. Eu tinha dado, né, um exemplo de que em 2019 foi destinado, né, por dia 2 bilhões por dia para o investimento, né, para pagamento dos juros da dívida, e foi mais de 1 trilhão, né, no ano. E com certeza isso revertido, né, em política de saúde, né, em política de assistência, e um auxílio emergencial, inclusive, para os trabalhadores, porque a gente defende o isolamento social, mas com os trabalhadores e as trabalhadoras tendo condições de permanecer em isolamento social, né, porque muitas vezes nos acusam. Vocês são a favor do Brasil quebrar, são, né, contra, né, vocês estão contra que as pessoas possam comer, então, enfim, né, no trabalho e tal. E a gente diz, não, a gente é a favor do isolamento social com condições de vida digna, né? Isso é possível, né? Inclusive, o salário mínimo hoje no nosso país já devia ser quase 5 mil reais, né? E não passa um pouco de 1.000. Então, enfim, não é algo que não seja possível, tem que ter vontade e decisão política, né? De não ficar, né, dando dinheiro para os banqueiros, né, para o imperialismo, né? E sim investir, mas isso só vai acontecer quando a gente construir de fato o poder popular, né? E a construção de um outro sistema, né? De um outro sistema econômico, político, né, social, e óbvio, né, acho que a nossa luta, ela é para as melhores condições agora, nós precisamos fazer essas lutas, e eu acho que o Chico colocou muito bem, né, acho que o programa, assim, medidas, né, que podem ser feitas na questão da regulação, né, regularização do abastecimento de água, né, do investimento, né, em saneamento, em esgoto, inclusive, né, 0%, né, do PIB vai para habitação e 0% para a política de saneamento também, né? Então, um investimento, né, desses mais de 40% que vai para a dívida pública redistribuídos, né, em política de saúde, assistência, habitação, né, infraestrutura, com certeza mudaria a vida do nosso povo profundamente, né? Então, e a gente, enquanto MLB e o P também traz outras reivindicações, enquanto o programa emergencial para a pandemia também, que já tem a ver com toda a bandeira também da reforma urbana que o MLB defende, né? Então, a suspensão do pagamento das taxas de água e de luz, né? O MLB defende, né, que as famílias mais pobres não paguem o IPTU, né? Então, essa também é uma medida, né? O controle do preço dos alimentos, o controle do preço do aluguel, né? São medidas que a gente já defendia e que mais do que nunca é urgente a gente defender, né? Então, acho que são medidas, e a destinação, né? Destinação dos imóveis ociosos para fins de moradia, né? E acho que, como o Chico falou, as ocupações, elas são a forma, no Brasil, de garantir. Essa é a política habitacional, né? É o povo fazendo, é o povo ocupando, e essa destinação desses imóveis ociosos para fins de moradia, e acho que, né, já são umas medidas, né, que o MLB historicamente defende, que mais do que nunca se prova, né, que nesse momento da pandemia é urgente, né, essa reforma urbana, esse direito à cidade. Então, acho que é um pouco por aí, assim. Massa. Não, isso é bastante importante, né? O déficit habitacional, ele poderia ser suprido, assim, grande parte dele se a gente ocupasse esses imóveis vazios, né? Que, como o Chico falou, estão nas áreas centrais, né? Então, resolve vários problemas que poderiam fazer. Isso é uma coisa que acontece, assim, os centros das grandes cidades estão cheios de imóveis vazios, assim, imóveis que estão ali pela especulação imobiliária, que estão ali esperando um momento onde vai ser mais importante para vendê-los, transformá-los em outra coisa, enquanto isso eles estão lá abandonados há anos. E muita gente sem casa, muita gente tendo que morar na periferia, muita gente sendo empurrada cada vez mais para a periferia e ficando em lugares onde não tem acesso, né? Esse sistema de saúde, a saneamento, a água, essas coisas assim. Eu acho bem impressionante quando você fala, Priscila, que é 0%, né, do orçamento que vai para
habitação e para saneamento, né? São as coisas centrais, assim, para pensar um projeto de saúde, né, um projeto de sociedade. E acho importante, né, quando a gente coloca essas medidas super possíveis, né, em relação ao controle de certos preços, a taxação de fortunas, a parar de pagar a dívida pública, a revogar, são medidas super possíveis, né, e que mostram que mesmo num horizonte limitado, porque nosso horizonte é maior do que isso, no fim das contas, né? Nosso horizonte não se basta nisso, nosso horizonte é uma transformação ainda mais radical na sociedade, mas que tem várias coisas que já conseguem ser pensadas e são palpáveis, né, que podem já avançar nesse sentido. Chico, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria massa você falar alguma coisa, talvez? Só achar ela. Aqui, olha. Podemos afirmar que nos lugares onde a pandemia matou menos, os trabalhadores têm direito à cidade? Aqui é o Luciano Schaffer. Fala, Luciano. Joia? Então, eu acho que talvez você trocar um pouco dessa ideia, assim, que você falou um pouco, né? Da gente pensar não só o diagnóstico, mas as possibilidades futuras, né? E um pouco dessa experiência de outros países, por motivos históricos, muitas vezes, inclusive, de serem socialistas ou terem passado por revoluções, movimentos populares fortes, tal assim, tem uma relação diferente. Se você puder falar um pouco disso? Opa, então, com certeza, né? Com prazer. Eu acho que esse é um tema super importante da gente mencionar, né? A pandemia, quando a gente fala da pandemia, né? A pandemia, ela é um problema de saúde mundial, né? De uma doença transmissível em escala global. E que perde um controle, né? Aquilo que você tem um determinado controle, um certo controle histórico, né? De o número de casos e os leitos no hospital, etc. Quando se decreta uma pandemia mundial, né? É uma situação de perda de controle e de uma escala enorme, assim, né? Uhum. E a gente, então, quando a gente está falando de saúde, né? A Priscila, ela já falou, né? Um pouco, né? Do conceito de saúde. E eu acho que é uma coisa super importante, né, que é a questão que a saúde, ela tem uma múltipla determinação, né. Então, a saúde, ela não é só ausência de doença, né, como você também já tinha colocado isso, né, ela é um conjunto de fatores, né, quer dizer, ela é um processo dinâmico, né, da nossa própria vida, que é influenciado por um conjunto muito amplo de fatores, né, e passa pela moradia, passa pela vestimenta, passa pela alimentação, passa por algum bem-estar psicológico, mental, por ter, né, as necessidades básicas satisfeitas, né, relacionadas a saneamento, transporte, etc., né. Então, a gente, né, quando a gente pensa, né, nessa questão das classes sociais e dos grupos que têm acesso à cidade, né, que estão em bairros com boa infraestrutura, né? É óbvio que eles estão em uma condição de privilégio muito grande, né? Não tem comparação com famílias que estão na periferia, numa favela, ou num barraco, ou numa ocupação, ou quem está numa situação, numa condição de rua, né? Então, as pessoas que estão numa condição de acesso, por exemplo, transporte individual, né, que tem um emprego ou uma renda, né, complementar, né, que não depende do trabalho. Por exemplo, a pessoa que trabalha como ambulante, como camelô, né, ele trabalha hoje para poder comer amanhã, né, o dinheiro que ele ganha hoje é para, né, a semana que vem. O dinheiro que está ganhando hoje é para pagar o aluguel do mês que vem. Se ficar um mês sem conseguir entrar dinheiro, né, a pessoa já não vai conseguir pagar o aluguel no mês que vem, né? Isso daí gera uma insegurança muito grande e gera problema de estresse também, né? Estresse, né, dentro de casa, que depois pode ter consequências em relação à violência doméstica, né? Tem consequências em relação à nutrição, né? Enfim, é uma gama muito abrangente de situações de privilégio de um lado e de privação do outro lado, privação material, né? A gente aqui em São Paulo recebeu a notícia hoje, muito triste, que a Prefeitura de São Paulo abriu um edital para que os hotéis, né, abrissem as suas portas e iam receber recurso da Prefeitura para acolher a população em situação de rua, né? A gente tem mais de 90% dos hotéis de São Paulo
que estão com ociosidade, né? 90% dos quartos de hotel vazio. E nenhum hotel entrou, se interessou pelo pleito do edital da prefeitura, né? Lógico que a gente sabe que a prefeitura também tem também um preconceito, né, em relação à população em situação de rua, tem um estigma muito grande, né, tem um racismo, e mesmo num sistema em que você fala, olha, a prefeitura fala, a gente vai pagar pelo quarto de hotel, né, sabendo que a população em situação de rua, o hotel não disponibilizou. Isso é uma coisa muito grave, e para a gente parar para pensar, né, que tipo de sociedade que é essa que a gente está construindo, né? Que tipo de valores, né, são esses, né? Porque não está sendo pedido caridade para ele oferecer o quarto de graça. É nos moldes capitalistas. Eu estou falando, né? A prefeitura falou, a gente vai pagar você o quarto do hotel, né? E não houve interesse. Então, eu acho que a gente tem, né? Por um lado, a gente tem um potencial enorme, né? Tem experiências muito importantes do passado. Por outro lado, a gente vai ter que dialogar com novas chaves, né? Essa questão anticolonial, rever a história do país, né? Os grupos vulneráveis todos, né? Então, a gente já falou as pretas, pretos, mulheres, né? Os grupos LGBT, né? LGBTQ, né? Os grupos, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência física e mental, né? Os imigrantes e os refugiados. Quer dizer, você tem uma gama de grupos que estão fora do núcleo de poder, né? Poder econômico e poder político, e as políticas públicas, né? E o processo de revisão histórica tem que passar por esses grupos, né? E aí a gente encontra situações de privilégio, né? Assim, que não querem, né? Quando um colega nosso comentou, né? O Ulisses, lá do Labjuta, comentou, né? A pandemia, né? E a questão da água. A concessionária de água de São Paulo, a Sabesp, distribui lucros, né? Dividendos na Bolsa de Nova York, né? Tem ações na Bolsa de Nova York da Sabesp, né? Enquanto falta água na periferia de São Paulo, porque a água ela opera com uma lógica de mercado e coloca ações na Bolsa e dividendo milhões de dólares em dividendo para os acionistas de Nova York, né? Então, essa contradição, a gente tem que estar no local, né, mas sabendo que tem uma questão global mais abrangente também. E que não vai dar, né, não vai ser da noite para o dia que se vai resolver tudo isso, mas a gente tem que construir, né, fortalecer, trabalhar com educação popular, né, e propostas, né, eu acho que a gente tem que construir essa agenda popular aí para um futuro que está batendo na porta, né. Essa pandemia está mostrando que o Brasil não é viável, desse jeito que nós estamos indo, né, pode ser um país inviável, né, isso é ruim, até para o sistema capitalista isso é ruim, né, até no modo capitalista, né, então, eu acho que a gente tem, é um momento para a gente parar e repensar realmente tudo, né. Sim, Chico. Um grupo que você não falou, mas que eu lembrei da situação que está bem alarmante, são os povos indígenas, né? Assim, tem um genocídio que está em curso há mais de 500 anos já, está se agravando nos últimos anos. O que a gente está vendo agora é que, se eu não me engano, a área que está mais se espalhando com mais velocidade a Covid, assim, em distância, assim, não é um centro urbano, mas é uma região ali na Amazônia, assim, onde está se espalhando assim por barco. Covid já chegou em várias áreas, assim, povos indígenas, povos ribeirinhos, e aí é isso, como é que ele chega lá? Isso é o pior, assim, chega pelos madeireiros legais, chega pelos garimpeiros legais, chega pelos missionários, que é a galera da Damares, que muita gente acha que é só uma velha engraçada, mas ela tá ligada a grupos missionários que continuam indo nas terras indígenas com o objetivo colonial, que é de convertê-los, que é de colonizá-los e que é de destruir aquelas culturas. E isso tudo está contribuindo para chegar a Covid e ampliar ainda mais o genocídio que já está rolando, assim. E essa é a política, né? A política do genocídio mesmo, né? A Covid ela acaba surgindo para um interesse necropolítico, como você falou, né, Chico? E ela chega nas comunidades pobres, chega nas comunidades indígenas, chega nas periferias, quase que com esse objetivo mesmo, né? De perpetuar uma política assassina, genocida.
E isso está na agenda do governo Bolsonaro, né? Desde o começo, assim, tem aquela entrevista que sempre repetem dele falando que para resolver o Brasil tinha que matar uns 30 mil. Bom, já matou 45 mil, né? E onde que a gente fica nisso? Enfim, eu acho que agora já tem quase uma hora de live, caminhando para o fim. Pri, tem uma pergunta aqui do Vinícius Stone, inclusive, oi Stone, tu joia? Se puder respondê-la e já também caminhar um pouco para o final, falando um pouco sobre a MLB, a pergunta é o seguinte: qual é o papel da organização popular e formação política dentro das ocupações urbanas? Eu acho que até falar um pouco da forma de organização da MLB, né? Acho que para a gente fazer, né, preparar uma ocupação, inclusive, tem um processo de organização, né, de formação de núcleos, né, de debates, né, da gente entender o porquê que nós estamos ocupando, né? Então, acho que esse próprio processo de formação, né, que o MLB constrói é justamente para o nosso povo sentir que pode ser poder, né? De que a gente tem condições. E acho que os exemplos da ocupação nos mostram. Nesse domingo que passou, fez 3 anos da reintegração de posse da ocupação Lanceiros Negros, né? Que foi no centro da cidade de Porto Alegre, um despejo bem brutal, bem violento, mas que enquanto a gente estava lá, nas ocupações a gente exerce o poder popular, né? Por uma formação política, prática, de estudo, né? Debatendo no nosso jornal A Verdade, enfim, né? Todo esse processo que mostra, a gente construiu uma creche aqui dentro. A gente construiu uma central de serviços aqui dentro, né? A gente se organiza a partir das nossas assembleias, das nossas reuniões, a gente divide tarefa, a gente traça a nossa luta a partir da nossa organização. E acho que esse papel que a MLB cumpre, né, de organização, eu acho que tem muito isso a ver com a construção do poder popular, né? Da gente compreender que nós podemos ser o Estado, né? Se a gente faz tanta coisa que o Estado não faz, nós podemos ser o Estado, né? Um Estado da classe trabalhadora. Então, acho que esse papel que a MLB cumpre e que está cumprindo, né? Que tem cumprido mesmo no momento da pandemia, né? Tendo que, enfim, se organizar de uma outra forma, né? De buscar outras formas, né? De que a gente possa ter esse contato, né? Com o nosso povo, com a classe trabalhadora. Eu acho que acho que é esse papel, né, da organização popular, né, da construção, né, e das lutas, né, porque, inclusive, toda a política pública que existe foi por pressão popular, o SUS, né, o Centro da Cidade, né, toda a política, né, avançada que a gente tem, a Lei Maria da Penha, né, foi fruto da organização popular, da pressão dos movimentos sociais. Então, acho que cumprir esse papel, né, de pressão, de organização e de enxergar que nós podemos ser poder, que a gente pode construir uma outra sociedade, né, que o capitalismo não é eterno e de que é possível uma outra forma de organização da produção, da economia, da sociedade que sirva para o nosso bem-estar, né, para a classe trabalhadora. A gente tem condições, né, de reduzir jornadas de trabalho, né, de que os trabalhadores tenham acesso a lazer, tenham acesso à cultura, né, tenham uma vida digna, e isso não acontece porque no sistema capitalista o lucro está acima, né? Então, acho que o MLB tem um papel fundamental junto com a Unidade Popular pelo socialismo, né? O partido político, né? Que a gente construiu, né? Nos bairros, nas vilas, nas favelas, né? Na juventude, né? Esse partido tem um papel também fundamental nessa disputa política, né? De programa político, né? De consciência de classe, né? Acho que de organização social. Então, penso que é um pouco por aí. Bom, massa, Priscila. Pois é, né? Nisso mesmo que a gente tem que fortalecer, né? Eu acho que é muito importante quando você fala isso, né? Quando a gente faz um núcleo para fazer uma ocupação, quando a gente atua numa ocupação, quando a gente atua no bairro pobre, quando a gente faz uma campanha de solidariedade, a gente está construindo o poder popular, né? No sentido que a gente está mostrando e para nós mesmos e para as pessoas que estão trabalhando junto que a gente pode ser poder, né? Que a gente tem condição de fazer isso, assim, né, e de se autogovernar e de construir uma nova sociedade. Aí, uma lembrança que 2 pessoas já falaram aqui nos comentários, que é importante comentar, né, que estão rolando despejos, né, durante a pandemia. Estão rolando, mesmo durante essa situação, onde todo mundo tem que ficar em casa, as pessoas são expulsas da casa delas. Ontem rolou esse absurdo, né, em Guaianazes, lá em São Paulo, que 900 famílias foram despejadas. Inclusive, a MLB estava lá, a Unidade Popular estava lá, junto com outros movimentos apoiando isso, né. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, também continuam as operações policiais, né? A gente
A gente está vendo isso lá no Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo depois que o Supremo proibiu as operações, elas continuam rolando e matando gente. A gente sabe de casos de assassinato da juventude negra assim, que estão rolando todo dia em todas as cidades, né? Em São Paulo, no Rio, em Natal, em Salvador, assim, a situação continua, né? Então é importante a gente ter isso em vista, né? Qual que é o sistema que a gente quer construir? O que a gente está lutando contra, né? Assim, é um sistema que mesmo nessa hora que o discurso é para ficar em casa, o discurso, além de não se dar condições para as pessoas ficarem, que tipo de coisa que ele perpetua, né? Bom, gente, então Fábio, é isso. a ocupação carolina tá em risco aí também, né? Em Minas Sim, Gerais. está em risco. Bem lembrado, eu pensei em falar isso e estava esquecendo, Pri. Então, aqui em Belo Horizonte tem a ocupação Carolina Maria de Jesus, que é uma ocupação que fica no centro de Belo Horizonte, é a ocupação de um prédio que estava abandonado, assim, que estava destruído, e que serve de moradia há mais de 2 anos para várias famílias, assim, e está, assim, com risco de despejo. Estamos nessa luta agora, assim, estamos tendo essa luta porque o governo estadual, que é do Romeu Zema, que é um dos governantes que é mais subserviente ao Bolsonaro, está querendo despejar a gente. E essa é a política do Romeu Zema, né? Então, assim, é isso que está rolando mesmo. Bom, gente, então agora eu queria ver com vocês, Priscila e Chico, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Então, eu gostaria de, né, agradecer. Eu só antes de agradecer, eu quero falar mais, né, 2 coisinhas que eu acho que são super importantes, né? Que assim a Priscila é de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, e eu sempre ouço, né, alguns professores nossos, eu cheguei a conhecer uma experiência super importante, né, que foi aí que ela teve talvez um momento mais forte no Brasil, que era a experiência do orçamento participativo, né. Então, foi falado um pouco de orçamento aqui, né, da PEC, né, da dívida pública, e que o problema não é dinheiro necessariamente. A gente, né, o Brasil não é um país pobre que não tem condições, né, de obter recursos. O Brasil é um país enorme, super rico, né. E uma coisa muito importante é que a população participe da gestão, né, acompanhe o orçamento, né, os orçamentos, desde o que está acontecendo na cidade, nos estados e na União, né. A gente tem praticamente na cidade de São Paulo, historicamente, né, na Secretaria da Habitação, a Prefeitura tem destinado orçamento de 1 a 2% do orçamento total da Prefeitura Municipal é destinado para habitação, o que é ridículo, né? É pouquíssimo. Precisaria destinar 5%, 7%, né, para você começar a enfrentar um problema dessa magnitude. E assim em todas as outras cidades, né? Então, a gente discutir o orçamento e democratizar o orçamento, eu acho que é uma pauta para essa agenda que está sendo construída, sabe? Que eu acho que o MLB está na linha de frente, vocês estão fazendo um trabalho muito bom, né? Ajudando a organizar a população, discutindo os problemas da população, né? Então, eu queria lembrar disso. Eu queria lembrar, então, também da autogestão, né? Da habitação nas áreas centrais que vocês estão falando. Eu quero fazer uma propaganda aqui de 1 minuto para defender a universidade pública, né? Eu acho que uma das coisas importantes que se construiu no Brasil, né, que se fortaleceu, né, nos últimos anos, foi a ampliação das universidades públicas, a política de cota, o Enem, né? E eu acho que tem um legado, e a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a extensão, mostrando que tem um papel estratégico no país, né? Seja do ponto de vista né, de grandes projetos de desenvolvimento do país, seja para salvar vidas, né? Para produzir álcool gel no laboratório de química no momento de emergência que nem a gente está tendo agora, né? Para projetos de extensão que a gente tem aprovado, e a gente trabalha com educação popular, com cidadania, junto com jovens vulneráveis, né? Então, eu acho que e acho que foi muito bem lembrado essa questão aí dos despejos, né, que é um absurdo enorme. Ontem, acho que foi, né, o concurso, assim, do absurdo de 900 famílias serem despejadas de uma vez, né, uma decisão, né, completamente fora daquilo que é o mínimo do razoável, né, qualquer pessoa razoável iria falar, né, mesmo que a pessoa é a favor da propriedade, mas no momento de pandemia desse, você tem que ter bom senso, e isso foi uma coisa absolutamente absurda. Então, a gente está numa campanha que é Parem as Remoções, né, uma campanha que a gente está lançando aí,
E a gente vai deixar aí depois para vocês o material também, né? E tem uma coisa super importante que a gente está fazendo lá na universidade, que é um projeto que chama Mapa Colaborativo, que a gente está tentando mapear e pôr numa plataforma todas as iniciativas de solidariedade, como, por exemplo, nessa do MLB, né? Então, a UMM tem também, a União dos Movimentos de Moradia, CMP, o MST, MTST, todos os movimentos, e a gente tem tentado fazer essas parcerias, né? E tem 1.500 iniciativas, né? Umas 1.000 de movimentos e umas 500 de laboratórios e de núcleos de universidades, né? Então, apesar do governo Bolsonaro, né, o povo é solidário e os movimentos sociais estão praticando a solidariedade, né? Apesar, né, da necropolítica, né, da destruição. Eu acho que esse é um recado super importante, né? Que a defesa da vida, né, que é uma bandeira que todos nós temos aí, ela vai vigorar, né? E a esperança é a nossa força. Obrigado aí, gente, vocês estão de parabéns, viu? Um grande abraço para todos. Valeu, Chico. Aqui, eu vou pedir para você depois me passar esses links e tal, assim, a gente envia por e-mail para os inscritos no curso e também colocamos na descrição aqui dos vídeos para quem quiser acessar, né? Acho que é massa todo mundo saber disso. Eu acho muito impressionante, né, o número de 1.500 iniciativas que estão aí nessa luta, né? Então dá para ver que é muita coisa, é muito movimento, é muita gente se organizando para combater a pandemia e fazendo o que o governo não faz, né? Priscila, você também umas considerações finais para a gente terminar? Primeiro também, né, agradecer, antes de falar das considerações finais, o convite, né, para essa live, parabenizar aí a Coordenação Nacional do Movimento também, né, pelo curso, né, pela de formação, né, que tá promovendo. E acho que é importante dizer assim, né, que muitas forças políticas, movimentos sociais se veem pessimistas, né, diante desse momento que é difícil, que é duro, né, a gente está vivendo um avanço, né, do fascismo, do autoritarismo, junto com essa pandemia, mas que é possível transformar, a gente precisa acreditar na força do nosso povo, nós precisamos acreditar, né, o nosso povo enfrentou muita coisa, né, enfrentou o processo de escravidão, enfrentou o fascismo, enfrentou uma ditadura militar, lutou, né, nosso povo tem uma história de luta, e que nós vamos acreditar nessa luta, né, e nos organizar, ampliar nossa organização, né, acreditar, e que é possível vencer, porque é uma minoria, né, que tem poder, uma minoria que tem uma convicção ideológica também, né, junto ao setor bolsonarista, de que a gente, com um trabalho de organização, né, um trabalho político, a gente pode vencer, né, mas para isso também, né, precisamos trabalhar, né, para ampliar nossas lutas e ampliar a organização popular, mas eu acho que é isso, a gente pode derrotar o fascismo, podemos vencer o fascismo, podemos vencer esse sistema aí. Nós vamos vencer, né? É isso, sim. O recado é esse. Gente, então, agradecer muito a vocês dois. Foi muito bom o nosso papo. Foi muito legal a nossa conversa mesmo. Assim, espero que a gente tenha outros espaços para continuar conversando, para trazer novos assuntos, novos debates, que daqui a algum tempo a gente possa, inclusive, voltar a conversar, fazer um balanço de tudo que rolou, assim. E é isso, agradecer muito a vocês. Agradecer muito também a quem está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. E dar um recadinho só para a gente terminar. Para falar primeiro assim que a gente está fazendo a rede solidária, já falamos dela várias vezes. Tem esse QR Code aqui na tela, que você pode apoiar a gente, e também a gente tem no nosso site todas as iniciativas que a gente está tendo no Brasil inteiro. Então, quem quiser olhar o que a MLB está fazendo na rede solidária, a gente tem no nosso site, nas nossas redes sociais, e aí você pode apoiar a nossa arrecadação na sua cidade, pode ver como contribuir na sua própria cidade. Bom, além disso, a gente está no processo de fortalecer o canal do YouTube da MLB. Então, quem puder se inscrever no nosso canal, assim, ficar atento, vamos ter novas lives pela frente e tal, assim. A próxima live, inclusive, vai ser na terça que vem, vai ser sobre... O tema vai ser... Aqui. A cor do espaço urbano, racismo e direito da cidade. Então, quem puder se inscrever aí, quem tiver no Facebook, dá uma procurada na gente. O link é esse que eu tinha colocado aqui na tela antes, esse aqui. E é isso, assim. Um outro recado que eu queria dar antes de a gente terminar é que o MLB está, desde o final de maio e agora em junho também, a gente organizou a Mostrelona, que é uma mostra de cinema
com filmes que tratam da questão da luta pela terra, que tratam da questão da luta pelo território, do espaço urbano, do espaço rural, nas terras indígenas, nos quilombos, na luta das favelas. E é uma mostra que está super legal. Ela tem filmes que são vários filmes que são feitos sobre a Mary Bay. Então tem filmes sobre a luta aqui de Belo Horizonte, tem filmes sobre a luta lá do Lanceiros Negros em Porto Alegre, tem filmes sobre a luta da gente do Ceará, do Rio Grande do Norte, em São Paulo, e também tem filmes que abordam outras lutas. Então tá lá a plataforma, a maioria dos filmes ficam até o dia 25 de junho, eu acho. Sexta-feira tem estreia de novos filmes feitos sobre a Isidora, que é um conjunto de ocupações aqui de Belo Horizonte. E é isso, gente. Brigadão a presença de todo mundo aqui, todo mundo que assistiu até agora. E é isso, tamo junto, viu? Obrigado. Tchau. Obrigado, Fábio. Obrigado, Priscila. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Foi.